E 2 minutos, nós vamos conversar ao vivo na Rádio Bandeirantes com o secretário estadual de Saúde, Giancarlo Goristain. Tudo bem, secretário? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer. Picotou um pouquinho a ligação, mas acho que o secretário está ouvindo a gente. Está ouvindo a gente, né? Ouvindo. Agora sim. Estamos te ouvindo bem também. Secretário, algum risco de faltar a segunda dose no estado de São Paulo? Como é que está sendo feito esse monitoramento para impedir que as pessoas tenham dificuldade na hora da completa imunização? Pois é, nós temos feito uma distribuição absolutamente milimétrica, distribuindo para todos os 645 municípios, tanto a primeira quanto a segunda dose. Por isso que é muito importante que os municípios respeitem as grades que são entregues, uma vez que isso garante que o indivíduo que estiver tomando essa segunda dose, ou que vá tomar a segunda dose, tenha no posto a disponibilidade desse imunizante lá. O que a gente tem percebido que alguns municípios se antecipem em algumas faixas etárias, o que acaba comprometendo a vacinação daqueles que chegam com toda aquela expectativa absolutamente natural para um momento como esse, e olha, não tem imunizante. Então, dessa forma, nós temos tido a colaboração dos municípios e precisamos que todos assim se mantenham ao longo da nossa programação de vacinação. Secretário, quando é feita essa distribuição, o Estado ele já distribui a primeira e a segunda dose para o município, aí o município é que tem que guardar esta segunda dose, seja da Coronavac, seja da vacina Oxford AstraZeneca, seja da vacina da Pfizer, só a Janssen que não, porque é dose única, então não tem esse problema. Mas essa distribuição ela é feita nesse primeiro momento ou é o governo do Estado que guarda a segunda dose e depois lá na frente repassa para o município? O governo do estado, ele não faz estoque de vacinas, assim como o município. Então, nós temos um centro de distribuição logística que, à medida que essas doses vão chegando, elas vão sendo distribuídas. Naquele primeiro momento que nós tínhamos um período muito curto entre a primeira e a segunda dose e que nós não tínhamos o imunizante. Alô, secretário? Alô, houve algum problema? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Quando nós tínhamos um problema em relação ao recebimento de IFAs, que era uma questão diplomática, que tanto a Astra quanto o próprio Instituto Butantan tinha essa dificuldade, nós acabávamos tendo esse atraso. E é óbvio que nós, por uma questão de segurança, aguardávamos a segunda dose da Coronavac para garantir que nos 28 dias subsequentes o indivíduo tivesse essa disponibilidade. Hoje nós temos uma distribuição muito contínua, nós não temos e não teremos nenhuma obstrução tanto na produção das vacinas como na distribuição das IFAs, e dessa maneira nós estaremos aguardando que mais vacinas estejam vindo. Então não existe a necessidade de fazer nenhum estoque e nós continuamos com esse preceito. Vacina não tem que ficar na prateleira. Vacina ela tem que ser distribuída e utilizada nos braços de todo brasileiro. Secretário, essa história de escolher vacina já foi superada ou tem gente escolhendo vacina ainda no estado de São Paulo? Eu acho que com essas ações que alguns municípios fizeram, que foram muito bem vindas de colocar as pessoas para o final da fila, as pessoas ficaram muito mais constrangidas de fazer esse tipo de postura totalmente inadvertida. Nós temos que entender que todas as vacinas que estão aí são seguras, são eficazes, passaram pela chancela da Agência Nacional de Vigilância, e nós estamos num momento pandêmico que requer ainda uma atenção bastante importante, tanto da população quanto das autoridades sanitárias. Então, dessa maneira, é imperdoável esse tipo de posição, esse tipo de postura frente a esse momento. A gente tem que estimular vacinar. Ninguém ia num posto e perguntava: eu quero saber qual é a origem dessa vacina, se ela é indiana, se ela é chinesa, se ela é americana, quem é o produtor. E não faz sentido, no momento em que temos um número de mortes por uma doença como essa tão grande no nosso país e também no nosso estado, que alguém ouse a tomar uma posição tão desqualificada.
Nós estamos conversando com o secretário estadual de saúde hoje aqui na Rádio Bandeirantes, Giancarlo Gorenstein. Queda de internações, né? É um número que tem sido cada vez mais verificado e até mesmo comemorado. Como o senhor disse, não pode baixar a guarda, mas é um dado que é importante ser passado para a população até para mostrar a eficácia das vacinas. Como que o governo do estado está acompanhando esses números de internações por Covid e qual é a perspectiva que se tem aí para as próximas semanas e para os próximos meses? O que nós temos visto são quedas nos 3 índices de internação, óbitos e número de casos há pelo menos 5 para 6 semanas. Então nós estamos evoluindo de uma forma muito boa, percentuais bastante significativos, superiores a 10%, e eles estão se mantendo 10% a 11% semanalmente em decréscimo. Número de óbitos com queda de quase 26% e número de internações abaixo de 8 mil. Quer dizer, estamos tendo internações nas unidades de terapia intensiva bem menores. Só que concomitantemente, nessas últimas 4 semanas, nós tivemos não somente a diminuição das internações nas unidades de terapia intensiva, como diminuição nas internações nas enfermarias, mostrando que hoje estamos internando menos. Então, antes nós falávamos, olha, caiu o número de internações nas UTIs, e nós víamos os pacientes ainda sendo internados com uma taxa relativamente alta nas enfermarias. Hoje, esse número decresce diariamente. Internações em UTI, internações em enfermarias, mostrando realmente um controle da pandemia, especialmente voltada no processo de vacinação. Então isso é algo bastante empolgante, mas que requer ainda a colocação e a atuação de medidas sanitárias por toda a população. O senhor, como infectologista, já vê uma luz no fim do túnel aí para o abandono da máscara em locais abertos aqui em São Paulo e no Brasil? Por parâmetros que nós temos aí internacionais de outros locais que já adotam essa estratégia. Tem alguma previsão de quando isso pode acontecer por aqui, doutor Jean? Você veementemente dizer não é hora disso, não é hora da gente fazer sequer alguma ilação nesse sentido. Eu acho que o que nós precisamos realmente fazer é continuar vacinando. O estudo de Serrana trouxe uma informação muito importante. Para que a gente possa controlar a pandemia no nosso meio, nós precisamos de 75% da nossa população vacinada. E é isso que o objetivo do Estado de São Paulo é fazer isso. Mas nós já vimos também que para que eu tenha uma circulação menor de casos do vírus, eu tenho que ter uma vacinação pelo menos de 90%. Isso é natural em termos de imunização, para uma proteção da nossa população e diminuição da circulação do vírus. Então, nós temos que ter um olhar ainda atento para os números da vacinação, que vão ainda estarem muito mais otimizados. Nós temos, como disse, a previsão de até agora, dia 20 de agosto, o Dia da Esperança, que é vacinar todos os adultos do estado de São Paulo, portanto, até o dia 20, e já no dia 23 a gente continua progredindo a nossa vacinação para a população de adolescentes, entre 12 e 17 anos, e adolescentes, num primeiro momento, adolescentes que tenham outras doenças de base, diabetes, problemas no coração, no pulmão, pacientes que tenham síndrome de Down ou autismo, e aí, na semana seguinte, vacinaremos o restante desses adolescentes. Isso é uma prova de segurança, de proteção, para garantir vidas e fazer com que as pessoas retomem as suas atividades com uma forma absolutamente segura. Secretário, sobre a adesão da população paulista à vacinação, quais são os números que o senhor tem? No começo da discussão sobre vacinação, chegou-se a cogitar uma legislação que obrigasse as pessoas a tomar vacina. Foi uma discussão que se fez presente para saber o que seria feito com aquelas pessoas que se recusassem, por exemplo, a tomar vacina, em razão desse número que o senhor trouxe aí, do percentual da população que precisa estar vacinado para que nós tenhamos, então, a redução da circulação do vírus, né? A população de São Paulo, as faixas etárias que foram chamadas,
está se vacinando em massa? Tem alguma faixa etária que preocupa mais, que não foi se vacinar? Existe algum número colhido aí pela Secretaria da adesão a essa campanha de vacinação contra a Covid? Olha, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 30 milhões 912 mil pessoas que já tomaram pelo menos uma dose da vacina. São quase 18% da população alvo. E nós já estamos chegando a quase 18% da nossa população, e estamos chegando a quase 70% da população alvo. Quer dizer, estamos vacinando e vacinando muito, muito. Isso faz com que a gente realmente tenha essa segurança. A vacina, ela é obrigatória, ela não é compulsória. Ninguém entra na casa de ninguém, prende ou promove algum ato restritivo maior. Mas, assim como, vamos pegar o exemplo da febre amarela. Se você não tomar vacina de febre amarela, você chega no aeroporto para viajar para a África, países, por exemplo, como países da América Latina e Caribe, você não viaja. Então, ninguém te obrigou a tomar, mas você democraticamente não vai viajar. E assim vai acontecer naturalmente, porque, por exemplo, a gente vai fazer agora eventos testes. Nos eventos testes, uma das questões que a Secretaria de Estado da Saúde está colocando é o seguinte: obrigatoriedade de vacinação. Então, para as pessoas poderem entrar em determinados recintos, elas precisam, a partir de 50 anos, terem as 2 doses da vacina, abaixo de 50 anos, pelo menos uma dose, e mais a testagem. Ah, mas eu não quis tomar vacina. Puxa vida, você não vai entrar no evento. Ah, mas eu quero. Não, então, você devia ter tomado a vacina. Então, ela não é obrigatória, ou melhor, ela não é compulsória, mas ela é obrigatória, é um problema de saúde pública. E essa é a forma que nós temos que entender, porque quando eu tomo a vacina, eu não estou me protegendo só, estou protegendo as pessoas à minha volta, não só da minha família, do meu ambiente de trabalho, mas as pessoas que estão no meu convívio até dentro de um transporte público. E essa é a visão de saúde pública que nós temos que ter. Então, nós temos uma democracia desde que ela não prejudique o próximo. E a vacinação é a garantia de proteção para si e para as pessoas no seu entorno. Secretário Estadual de Saúde, Giancarlo Goristain, está conversando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nessa semana. Tem muitos ouvintes aqui mandando perguntas, algumas delas já foram respondidas aqui pelo secretário, mas tem muita gente perguntando sobre o ano que vem, viu? Tem gente já preocupada aí, ou que já tomou a vacina esse ano, ou que quer saber como é que vai ser a campanha de imunização no ano que vem. Como que a Secretaria está trabalhando para isso? Sem dúvida alguma, essa é uma preocupação também do governo do Estado de São Paulo, sobre a liderança do governador João Dória nesse sentido. Ele tem uma visão, ele ouve a ciência e todas as estratégias que foram tomadas pelo governo foram tomadas baseadas na ciência, nas discussões, e você sabe muito bem, Pedro, que eu sou médico, eu sou um técnico e todas as considerações são muito bem aceitas, com respeito, e é o que fez agora, eu estou completando um ano no cargo. Então, nós estamos olhando o futuro, sim. A partir de janeiro, São Paulo estará vacinando uma nova campanha de vacinação, usando nesse primeiro momento até os mesmos chamamentos que nós tivemos desde janeiro, desde o dia 17 de janeiro, foi o primeiro dia em que procedemos à imunização, e é claro que quando nós tivermos mais quantitativos de vacinas, e que teremos, e por que eu digo que teremos? Não só porque vacinas estarão vindo, Janssen, Pfizer, Astra, a própria fábrica da Fiocruz terá sua produção iniciada, mas especialmente aqui no estado de São Paulo nós já teremos 2 fábricas dentro do Butantan produzindo vacinas. Uma é a própria fábrica do Butantan, da Coronavac, fazendo essa parceria de transferência de tecnologia, orientando, portanto, e dando a receita da vacina, a receita do bolo, e essa fábrica que está sendo construída é exatamente a capacidade de produção de mais de 1 milhão de doses, com a possibilidade de chegar até 2 milhões de doses dia da vacina. E, por outro lado, nós temos também a Butanvac, uma outra fábrica que é utilizada, a mesma que é utilizada para a produção da vacina da gripe, e que tem a possibilidade, hoje,
Hoje nós já temos praticamente 10 milhões de doses da vacina já produzidas. Em paralelo, os estudos estão acontecendo, começaram na sexta-feira da semana passada em Ribeirão Preto. E assim que o término desse estudo, a liberação pela Agência de Vigilância Sanitária liberando a vacina, imediatamente essas vacinas já estarão prontas. Com uma perspectiva de até outubro, nós temos também 40 milhões de doses da Butanvac. Então, teremos vacinas. E com essa disponibilidade maior de doses, é capaz que esse processo de vacinação seja mais encurtado, mas seguramente começará a partir de janeiro. Muito bem, secretário, tem mais uma pergunta para o senhor do repórter Guilherme Oliveira, que está aqui comigo no estúdio na Rádio Bandeirantes. Ele vai passar uma pergunta também nessa entrevista para a gente encerrar. Por favor, Guilherme, bom dia. Bom dia, Pedro, secretário, muito obrigado. Uma outra dúvida aqui dos nossos ouvintes, secretário, é justamente sobre a variante Delta, né? A cidade de São Paulo já confirmou a transmissão comunitária dessa variante. Outros 2 casos aqui no estado foram confirmados. No Rio de Janeiro também um aumento expressivo de 3 para 10 o número de casos da variante Delta. Como o governo de São Paulo trabalha, está monitorando os casos de variante Delta aqui no estado? Bom dia, Guilherme. Essa pergunta é muito importante. O governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem já olhado essa cepa, que é uma cepa que merece não só atenção, mas preocupação. Por quê? Porque ela tem uma transmissão muito grande. Então, nós já, desde o surgimento da identificação da variante Delta, nós já temos feito amostras que nós chamamos aleatórias. Amostras aleatórias são aquelas amostras que não têm nenhuma associação com histórico de viagem, contato com alguém que viajou, e a gente faz análises eventuais. Então, pega uma amostra de forma aleatória e vai lá e faz o teste genômico. Esse teste avalia a composição genética do vírus e diz, olha, esse vírus é compatível com a variante alfa, beta, gama, delta. E foi exatamente isso que permitiu identificar 3 casos. Um no município de São Paulo, e já na oportunidade, quando isso veio, toda a vigilância epidemiológica do município atuou no entorno, ou seja, pegando todas aquelas pessoas do seu ambiente profissional, social, familiar, portanto, 22 pessoas que estavam no entorno desse paciente. Felizmente, nenhuma dessas pessoas teve a identificação do vírus e o paciente evoluiu de uma forma muito benigna, nariz entupido, uma dor de garganta, nada além. Nós temos, nessa semana, a identificação também de forma aleatória de 2 pacientes de 2 cidades diferentes do Vale do Paraíba e que também tiveram essa amostra aleatória. O rastreio das pessoas em torno nós estamos aguardando, mas a princípio estão negativos, mas vamos aguardar de forma oficial, e essas pessoas também estão clinicamente bem. Então, o que nós dizemos? Quando a gente vai dizer que uma cepa ela é comunitária, é quando ela não é importada. Muito bem, o que é importado? Veio de fora, veio seja de alguém que viajou, seja de alguém que entrou em contato com alguém que viajou. Ela é comunitária quando ela foi identificada na cidade. O Guilherme começou com sintomas, eu identifiquei uma variante Delta e a gente vai rastrear as pessoas em torno. Olha, eu não viajei, não entrei em contato com ninguém. Então você pegou aqui, ou você pegou na rádio, ou você pegou no transporte público, você pegou por aqui. Então é exatamente isso que nós temos e nós estamos muito atentos. Por isso, a importância de nós continuarmos o processo de vacinação e, por outro lado, que a população continue fazendo uso de máscaras. E o importante, tomar sempre cuidado nos ambientes, restaurantes, bares, para as pessoas ficam mais próximas, elas estão muito mais à vontade. Então, tomem alguns cuidados, ainda mantenham algum distanciamento. Se não tiver ainda no processo de estar se alimentando nesses lugares, ainda coloque a máscara, porque muitas vezes você não se contamina lá fora. São nesses encontros interpessoais. Então estejam atentos e eu não tenho dúvida que estamos avançando na vacinação, estamos protegendo a população e a gente está vendo, avança a população, a vacinação na população e, por outro lado, o decréscimo nos índices de internação, de casos e de mortes. Estamos vencendo
vamos continuar vencendo ainda mais. Secretário, obrigado pela entrevista. Bom fim de semana para o senhor. Até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Eu agradeço, Pedro, Guilherme, a todos os ouvintes. É sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado.